Antes de começar a assistir a mais este vídeo, faça a inscrição em nosso canal e receba em primeira mão o que há de mais importante na evolução tecnológica do AVACR. Além disso, se inscrevendo, você estará nos ajudando a divulgar o nosso trabalho. Eu sou Ronaldo Almeida, editor da revista Brava, Climatização e Refrigeração, e do portal Engenharia e Arquitetura, portal EA. Eu estou hoje conversando com a Priscila Baiocco. A Priscila, aliás, está numa mudança total na tua vida, parece, né, Priscila? Completa, muita mudança, Ronaldo, em É, né? 2024. Então, mas vamos começar, porque você esteve, né, à frente do Comitê de Mulheres da Brava, certo? Passou um bom tempo aí, né? Quando você assumiu o comitê, Priscila? Nós, na verdade, fomos quem demos início às atividades de comitê, né? Começou comigo e a professora Ana, e mais a staff da Brava, né? Em março de 2020. A Então, foi professora Ana Cristina da FATEC, né? exatamente a professora a doutora Ana Cristina da FATEC, a querida Isso. Ah, professora Ana, né? Eu falo que ela é minha mentora, é minha eterna mentora aqui, tanto nesse projeto quanto em outras coisas que a gente conversa eventualmente. Nós começamos esse projeto em 2020, né? Foi quando nós fizemos o lançamento oficial do comitê lá na FATEC Itaquera. E desde então eu estava presidindo o comitê, né, junto aí com uma equipe de liderança. A professora Ana começou comigo, mas logo na sequência a gente convidou outras mulheres para integrar a liderança do sim. comitê. E desde então essa gestão vinha sendo aí feita por nós, por esse grupo de mulheres, para o comitê. Tá? E agora nós estamos aí no meio da transição também, fazendo a transição para uma outra pessoa que assume essa posição. Mas só vamos voltar um pouquinho aí no início, certo? Você Vamos falou lá. início de 2020, né? Sim. Em que circunstâncias você assumiu esse cargo, que foi o de presidente do Comitê de Mulheres da Brava? Ou presidenta, que também se fala. Tá. Vamos lá. Todo esse assunto voltado mais para a questão da equidade de gênero e para a questão das mulheres no setor AVAQ-R, ele deu início lá quando eu fui indicada como a personalidade da indústria na refrigeração. E ali saiu muitos comentários em relação a isso, porque eu fui a primeira mulher a ser indicada, né, e não homenageada. Então, eu fui indicada e acabei ganhando o prêmio ali, né, na votação. E a partir disso começaram alguns movimentos em relação a essa questão da presença feminina dentro do setor AVAQ-R, né? Aquilo para mim era algo que não trazia muita coisa, porque assim, eu sempre circulei muito bem dentro do setor, né? Eu iniciei minha carreira com 18 anos, 17 para 18 anos, e já atuava no mercado de ventilação. Então, para mim, não parecia algo tão incomum. E eu não percebia, talvez a situação tenha ficado tão automática que eu não percebia essa questão de não ter quase mulheres, ou passava despercebido, ou não era algo que era falado sobre isso. E na sequência vieram alguns movimentos, Sim. né? Foram surgindo aí algumas premiações para as mulheres, organizadas pelo Singratar na época, grupos de mulheres fazendo um trabalho. E aí nós começamos a discutir como é que a Brava, que é a entidade que representa o setor, poderia fazer alguma coisa em prol das empresas Claro. associadas. Como é que nós poderíamos mostrar que as empresas associadas da Brava também estavam preocupadas com esse tema, né? Então, surgiu a ideia do comitê ali, trabalhando com Basile, discutindo esses temas. Durante a Febrava de 2019, isso se acentuou. Naquela época, eu apoiei, como a Armacel, um grupo de mulheres que fizeram um encontro lá na Febrava, e isso tomou uma proporção maior, né? Deu visibilidade para as mulheres ali dentro. Então,
Com isso, a gente começou a trabalhar dentro da Brava e em março a sim. gente oficializou isso para o mercado, né? Para poder fazer um trabalho dentro da entidade focado no interesse das empresas associadas. Tá. E vocês, no início, vamos dizer assim, vocês estabeleceram alguns objetivos, não é? Sim, como a gente vem de empresa, né, Ronaldo? Isso para nós está muito claro. Não dava para começar nada assim a gente estabelecer qual era a missão do Comitê de Mulheres, né? E quais eram os objetivos do comitê. Para onde é que nós iríamos, né? E foi isso que nós fizemos. Então, a partir do lançamento do comitê, como eu disse, a gente convidou outras mulheres. Então, a Juliana Reinhardt, da Treine, passou a integrar o comitê, a Paula Souza, da Danfos, passou a integrar o comitê, e a Joana, na época, que era da empresa Chemors, passou a integrar o comitê como vice-presidente. Então, esse grupo começou a desenhar como é que nós iríamos trabalhar em prol do desenvolvimento das mulheres que estavam ali dentro das empresas associadas, tá? Quando nós começamos esse trabalho, a primeira coisa que nos faltou foi qual é o perfil das mulheres que estão nessas empresas? O que é que Uhum. elas fazem? O que é que elas sentem falta? O que é que elas precisam? Que tipo de apoio a gente, como entidade, pode oferecer para elas para que elas se sintam mais amparadas pelo setor e também se sintam parte integrantes do setor, né? E foi nisso que surgiu a ideia da pesquisa, né, Tá. para mapear o perfil das mulheres. E essa foi a primeira pesquisa efetiva no mercado brasileiro, buscando mapear o perfil das mulheres que integravam o setor Avaquié, tá? Essa pesquisa foi muito bem sucedida e ela norteou todos os trabalhos desenvolvidos pelo comitê até agora, tá? Então, foi ela que trouxe para nós os drivers, o que é que falta, como era que a gente poderia abordar essas mulheres, que temas elas sentiam falta para se desenvolver. Então, todos esses foram os trabalhos que foram sendo feitos dentro do comitê, baseado numa pesquisa no perfil dessas mulheres. E isso orientou depois as atividades do comitê. Todas elas foram baseadas nessa pesquisa. Então, quando a gente trazia para os eventos, para as reuniões, a gente trazia para as discussões temas como inteligência emocional, temas como maternidade e trabalho, como você concilia a carreira e desenvolvimento profissional, temas como a gente pode fazer para desenvolver nas mulheres a questão delas se sentirem seguras, né? Sentirem segurança para poder se posicionar diante de uma reunião onde só tem a presença masculina, como é que a gente pode melhorar essa questão delas se sentirem protagonistas ali e também ficarem à vontade para falar, que eram barreiras que, assim, eu nunca vivi, né? Então, para mim era um pouco mais difícil porque eu não enxergava isso como sendo um problema, talvez por ter feito faculdade de Ah, mecânica, não sei, mas para mim o ambiente era comum, mas para muitas mulheres do setor esse ambiente não era comum. E para muitas instaladoras que ajudavam os maridos, as mulheres de campo, né, que iam para a obra, que às vezes ajudavam os maridos na instalação, elas não assumiam que tinham essa posição, às vezes falavam que era da administração ou coisa assim, porque se sentiam. Então, a gente identificou que muitas mulheres que às vezes trabalhavam em campo não se sentiam confortáveis de dizer qual era a função que tinha, que eram auxiliares mecânicas, que estavam ajudando ali nas instalações, muitas delas eram técnicas mecânicas. Com isso, o que nós fizemos? Nós estamos trabalhando para que todas essas mulheres, e obviamente, Ronaldo, vamos fazer jus ao que é de direito. Isso não foi um trabalho exclusivo do comitê, tem outros movimentos dentro do setor que também sim. estavam trabalhando para isso, tá? Então, foi uma junção de trabalhos que foram fazendo com que essas mulheres se sentissem protagonistas de sua carreira e que elas se sentissem confortáveis para abordar qualquer assunto em qualquer lugar, ocupando a posição que elas tivessem, seja no Claro. administrativo, ou em campo, ou na engenharia dessas empresas, que muitas eram engenheiras, estavam ali na área de projetos, na área de engenharia de produto, Tá. e não se posicionavam em relação a temas técnicos, às vezes. Então, tudo isso foi sendo feito para que essas mulheres pudessem se sentir também mais confortáveis no ambiente. E esse foi, inclusive, temas de algumas discussões dentro da Brava, né?
que às vezes a questão era, mas elas que não vêm para cá. E aí a nossa mensagem era, nós precisamos tornar esse ambiente agradável para que elas se sintam confortáveis também de vir para cá e de expressar a sua opinião, de trazer as suas informações e compartilhar aqui dentro do ambiente também. Priscila, veja, você falou aí, né, que começou assim, o comitê se constituiu, começou a me pegar firme no início de 2020, né? E Sim. nós temos aí um fato, né, que aconteceu nesse início de 2020, que foi a maldita pandemia, né? Como que vocês conseguiram consolidar, né, o comitê desprovidas, né, da possibilidade de ter reuniões presenciais, por exemplo? Como que vocês fazem? Olha só, Ronaldo, nós lançamos oficialmente o comitê dia 8 de março de 2020. No dia 15 de março começou a questão das restrições e de você acabar tendo todas as mudanças que nós tivemos, todo mundo trabalhando home office e tudo mais, e isso foi um problema, tá? De março a junho, eu fiquei ali convidando essas mulheres para integrarem o comitê, então a gente foi conversando, vendo como poderia fazer, e aí em junho a gente resolveu, vamos tentar uma reunião online, vamos tentar fazer alguma coisa, tentar buscar as mulheres que no primeiro encontro foram mais de 150 mulheres lá na FATEC. Vamos Sim, tentar sim. engajar essas mulheres, ainda que seja online, porque ficou-se aquela expectativa. Vai durar até quando essas restrições, né? E aí a coisa não desenrolava, não desenrolava, só estava piorando, aumentando as restrições. Então vamos tentar online. E aí nós tentamos essas abordagens. E assim, fizemos com o mailing que tínhamos ali do primeiro evento e também um trabalho mais corpo a corpo, né? Através do WhatsApp, olha, vai ter vamos fazer uma reunião online, vamos conversar um pouquinho, vamos ver o que nós podemos fazer. E assim a gente conseguiu reunir ali algumas mulheres nessa primeira reunião, e a partir dali a gente foi fazendo esses encontros de maneira online, tá? Inclusive a virada do ano, que nós promovemos ali o Encontro Nacional de Mulheres Sim. online, tá? Então, nós fizemos tudo isso. Na sequência, veio algumas ações que já começavam a dar um pezinho presencial ali, mas a gente ficou um ano e meio praticamente fazendo isso tudo de maneira online. Então, não foi uma tarefa fácil, tá? Muitas vezes a gente se desanimava um pouquinho, porque você fazia alguma coisa online e apareciam 10 pessoas, 8 pessoas, e isso, obviamente, você fala, nossa, estou desprendendo toda essa energia para 8 pessoas. Mas aí eu olhava e falava, são 8 pessoas que estão engajadas com o tema, que querem realmente fazer alguma coisa. Então, não vamos abrir mão dessas 8 pessoas. Vamos fazer, vamos seguir. E fazíamos mensalmente reuniões ali para poder manter todo mundo engajada com o tema e levando para dentro das empresas, né? Isso foi bem interessante porque começamos a ver que diversas empresas também estavam implementando ações focadas na equidade de gênero. Como isso está vinculado, eu falo sempre, esse trabalho mostra muito a questão de como é importante o associativismo, né, Ronaldo? A gente não estar sozinho, a gente está trabalhando em Sim, comunidade, sim. a gente está trabalhando em grupo, se reforçando. Porque, como isso vem da ONU como um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso começou a ganhar corpo mundialmente. Na pandemia, isso caiu, né? Obviamente que as questões que estavam ali, a gente viu um retrocesso muito grande com algumas coisas que tinham sido melhoradas na questão das mulheres. A gente viu esse retrocesso acontecendo, lamentavelmente, né? Mas qual era a situação? As empresas estavam implementando internamente algumas ações, ainda que pequenas, mas implementaram. E isso foi fazendo com que a gente tivesse também, o movimento dentro da Brava tivesse uma sinergia com essas empresas, Claro. que eram associadas. Então, elas mesmo começaram a enviar mais as mulheres, liberarem para que elas pudessem participar, incentivar a participação delas, né? E isso foi muito bacana. Então, foi o que fez com que a gente conseguisse sobreviver à pandemia, ainda que em grupos menores, mas um grupo bastante engajado e dedicado para que isso ganhasse corpo durante a pandemia e
E com o pós-pandemia a gente retomou e aí a presença aumentou muito, né? Ou seja, você então diria que os planos iniciais foram concretizados, não é? Foram concretizados. Eu te diria que nós tivemos que fazer, assim como o Waze, um ajuste de rotas no meio do caminho. Tá. Obviamente, quando a gente começou, a gente não imaginava o que vinha pela frente, mas nós conseguimos, de maneira organizada, planejando tudo isso, fazer esse ajuste de rota, né, e manter o objetivo principal, que era o desenvolvimento das mulheres, né, e que depois de 3, 4 anos, a gente pode hoje citar aí um monte de coisas que tivemos de melhoria nesse processo. Assim, qual o balanço geral que você faria da atuação do comitê nesse período aí, desde a fundação até agora? Olha só, Ronaldo, eu acho que o ponto mais importante foi as mulheres se sentirem confortáveis de estar dentro do setor, né, e de poderem falar, né? Eu acho que a gente ganhou voz ali, né? Eu me excluo disso porque eu sempre tive voz, ou eu coloquei a minha voz, ou eu impus a minha voz. Então, eu não sofri tanto com isso, mas muitas outras mulheres sofreram com isso. E elas ganharam voz. Eu acho que esse foi um ponto importante, elas se sentiram confortáveis. Então, hoje, a gente olha, a gente tem 3 mulheres na diretoria da Brava, né? Então, daqui a pouco isso vai ser divulgado ali. Nós temos uma vice-presidente dentro da diretoria do Sindicato, né? Então, Tem a tudo isso Patrícia Tosi. é Patrícia Tosi. Então, nós temos a Joana Canosi como diretora de marketing da Brava. Nós temos aí a Juliana ali dentro também, eu ali dentro também. E durante muito tempo, eu fui sozinha ali, né? Então, eu entrava de vez em quando, dava uma saidinha ali e voltava. Mas isso mostrou uma mudança muito grande. E isso mostrou a solidez de todo o movimento. Porque uma das coisas que eu coloco é assim, às vezes a gente é muito afobado com relação ao tempo, né? A gente Claro, espera que as coisas aconteçam rapidamente. E assim, tudo é ao seu tempo. Eu acredito muito nisso, que a gente tem que fazer de maneira sólida para que a coisa se perpetue. E ela não precisa ser rápida, isso não é uma startup, né? Então, isso era um projeto, isso é um projeto de mudança, é um projeto de mudança cultural, é um projeto de mudança social. E se é um projeto de mudança social, eu não posso esperar que eu comece hoje claro, e que claro. amanhã esteja tudo funcionando, né? E a gente viu Exatamente, é. isso acontecendo, né? Embora o desejo fosse de uma velocidade maior, a gente foi fazendo com calma e com critério, para que as coisas fossem realmente acontecendo. Então, no meio desse caminho, nós tivemos lá a formação numa parceria ali com o Ministério do Meio Ambiente, com a GISEI, com o Senai Oscar Rodrigues Alves, nós conseguimos montar a primeira turma de mulheres para um curso de boas práticas lá dentro do Senai. Isso teve mais 2 outras turmas na sequência aqui em São Paulo, isso se estendeu para outros estados. Então, são trabalhos, pequenas ações que começam aí surgindo e surtindo um efeito de mudança comportamental, Claro. tanto das mulheres quanto da sociedade onde a gente está incluída ali. E foi isso que nós vimos, né? E você mesmo pode compartilhar um pouco aqui. No ano passado, quantos artigos técnicos nós tivemos É. escritos pelas mulheres participantes do comitê, E né? bons artigos, muito bons artigos. Quantas engenheiras, quantas técnicas ali criaram coragem para entregar um artigo para você, né? É, E, e elas já estavam no mercado. Por que que elas não faziam antes? Porque faltava é, incentivo, faltava se sentirem acolhidas pelo setor também. E a partir do momento que o setor deu abertura para elas, né, eu acho que essa foi a junção mais importante, né? Elas se sentiram confortáveis, mas teve a receptividade do outro lado também, encorajando-as para que elas pudessem fazer isso. Então foram assim muitas conquistas, sabe? Eu realmente sinto que ao longo desses 25 anos dentro do setor AVAQR, eu posso afirmar para você que a mudança é perceptível, né? Que a gente quando chega, você já vê mulheres
integrando ali a lista de palestrantes dentro de eventos, para falar tecnicamente, para falar sobre gestão, e isso só tende a aumentar, né? Eu acho que o É. trabalho é contínuo e a gente vai conseguir muito mais coisas pela frente. E você está passando o bastão, né, com a consciência de dever cumprido. Com a consciência de dever cumprido e com o compromisso de continuar integrante do comitê, ali apoiando as ações que a nova gestora, que a nova presidente do comitê trouxer ali, que eles, esse novo grupo de gestão, entenderem que vai ser benéfico para as mulheres do setor abaquiere. Então, eu vou estar ali como parte do grupo agora, mas não liderando, e sim como uma pessoa que está ali para apoiar as outras e fazer esse trabalho com ela. E quem é que vai assumir agora, ô Priscila? Agora, quem vai aí para a presidência é a Juliana Reinhardt. Ela assume a presidência agora, assumiu dia 9, vai assumir, aliás, que a gente está falando aqui um pouco antes, mas ela vai assumir no dia 9 de março, durante o próximo evento que o comitê está organizando, e ela passa a ser a nova presidente, e a vice-presidente passa a ser a Ana Carolina Rodrigues, que passa ali também a assumir um papel de liderança. O que é que me deixa muito feliz nisso, tá? Elas montaram um grupo de liderança, todas mulheres que vieram ali, são integrantes do comitê, né? Se desenvolveram ali. A Ju já tinha um trabalho ali na liderança conosco, mas a Ana, a Laurinha, a Camila, a Kedma, a professora Bianca lá do Senai, que integram a nova equipe de gestão do comitê, se desenvolveram ali junto conosco dentro do comitê e se sentiram preparadas para assumir essa posição. Então, são ações de voluntárias, né? Elas assumiram esse papel, elas se candidataram para isso. Então, isso é muito gratificante, né? Você vê que você conseguiu levar para essas mulheres o desejo de dar continuidade no trabalho, né, Ronaldo? Eu acho que esse é um Sim, ponto importante. Você vê importantíssimo. você vê que tem outras pessoas que entenderam a importância desse trabalho em Sim, comunidade, né, dentro de uma entidade de classe e querem dar continuidade, porque claro. esse sempre é um problema, né? Ninguém quer assumir esse tipo de responsabilidade. E elas fizeram, elas assumiram, estão aí vão fazer um. Priscila, quer dizer, você está saindo, está passando a presidência, né, do comitê, né, mas não vai sair do comitê e tampouco vai deixar de ficar solta assim, né? Você vai assumir alguma outra coisa na Brava ou não? Sim, então, nem do movimento feminino totalmente eu vou me separar, tá, Ronaldo? Então, eu saio da liderança do comitê, continuo como integrante do comitê, mas eu permaneço no conselho do CONFEM, né, que é o Conselho Superior Feminino da Fiesp, tá? Então, eu continuo meu trabalho lá junto com a Marta Lívia, né, desenvolvendo ali algumas ações também para as mulheres, inclusive nesse programa eu sou uma das mentoras do programa Ela na Indústria, tá? Uhum. Então, esses projetos vão continuar, né? E continuar também ali como integrante do comitê que está sendo montado também dentro da FAIAR. Então, eu me distancio um pouquinho, mas continuo trabalhando nesse projeto porque realmente hoje eu acredito nele, né? E tenho um engajamento muito forte com essa questão em prol das mulheres. Sigo ali. E na Brava, eu vou assumir um outro projeto que também foi bastante discutido com toda a diretoria ali, né? Que é a diretoria de desenvolvimento profissional, né? Então, também atrelado a gente, também atrelado ao desenvolvimento dos profissionais do setor. Então, também estou muito contente, porque isso tem muito a ver comigo, né? Eu sempre acreditei muito que quando você qualifica, que quando você desenvolve os profissionais do setor, eu como uma profissional de vendas, eu sempre dizia que se eu qualificar, se eu der informação para quem vai consumir o meu produto no futuro, eu não preciso me preocupar em vender. Ele vai querer comprar, porque ele está Claro. qualificado, ele sabe o que é bom. Então, isso sempre teve muito a ver
comigo de ver as pessoas se desenvolvendo, de ajudá-las nesse desenvolvimento e compartilhar a informação. E agora eu vou assumir esse papel ali dentro da Brava, né? Que é a área que cuida de toda a parte de treinamentos, cursos dentro da Brava. Então, a minha expectativa é muito positiva com essa nova função também. Eu tenho muitas ideias de trazer coisas novas, né? Aproveitar aquilo que foi desenvolvido já por outras pessoas que estiveram ali também de maneira voluntária, mas eu tenho muita vontade de trazer coisas novas, né? De trazer um pouco de inovação para essa área, de mostrar que a gente pode criar outros cursos que não sejam só as questões técnicas, trazer outras, ampliar um pouco mais o portfólio do que a Brava Tá. pode oferecer para seus associados, também para os não associados, né? Trazendo ali uma responsabilidade maior da nossa entidade com o desenvolvimento profissional mesmo das pessoas que atuam no setor avaquié. E falando em desenvolvimento profissional, né, Priscila? Tá aí essa coisa desde o início, né? A gente está olhando assim o fundo aí da sua tela, né? Mudou as cores, Tá né? aparecendo um produto, né, que não era normalmente o produto que a Priscila se identificava, né, Priscila? E o que que é agora, Priscila? Para onde você foi? Qual está sendo o seu caminho agora profissional? Pois é, o programa de mentoria do Elas na Indústria é justamente disso que trata, né? Do desenvolvimento de carreira das mulheres. E eu passei ali algumas dessas edições apoiando mulheres a tomarem decisões importantes com relação às suas carreiras, né? E no final do ano passado surgiu aí uma possibilidade e eu acabei tomando a decisão de fazer uma transição de carreira, né? Depois de 17 anos trabalhando na Armacel, que todo mundo me conhece de lá, né? Tinha o verdinho aqui atrás, o branco. É a empresa do coração, né? A empresa onde eu me desenvolvi muito, né? Eu olhava assim, eu tinha mais tempo dentro da Armacel que quase fora dela, né? Então isso era uma relação muito próxima da Priscila com a marca, né? E que criou essa identidade. Eu realmente me identificava muito com a empresa, né? Eu falo que o slogan dela tinha sido feito para mim, que era o Make a Difference Around the World, e eu tinha muita afinidade com isso e fiquei ali 17 anos. Em 2 de janeiro, eu iniciei a minha trajetória como diretora de vendas aqui na Armstrong Fluid Technology, uma empresa assim que tem me surpreendido bastante, né? Foi um processo difícil, uma decisão difícil de tomar em função de toda a história que eu tinha construído com a Armacel, mas foi uma decisão que hoje eu vejo como muito acertada, né? Eu estou realmente muito feliz com a minha nova posição aqui na Amazon, com a receptividade da empresa, com os produtos, com o portfólio de produtos, com a cultura da empresa, com o compromisso da empresa com o desenvolvimento, com tecnologia, e tudo isso está aí me trazendo uma série de oportunidades, uma série de novas chances de aprender, né, de conhecer outras coisas, de conhecer outros mundos, e tudo isso está sendo muito gratificante. Estou muito contente com a casa nova, com a Armstrong, com os sistemas de bombeamento, com todas as linhas de produtos que ela tem para soluções de HVACR. E o que que te motivou a fazer essa mudança? Você falou um pouco lá que você, puxa, estava fazendo mentoria para auxiliar, né, para fortalecer mulheres que querem ter um desenvolvimento das suas carreiras e tal. E, Eu acho que foi uma junção de coisas, né, Ronaldo? Assim, uma delas também é você começar a enxergar. Eu tenho menos tempo de carreira para frente do que eu já tive para trás, né? Então, assim, ainda que a gente vá aí muitos anos e eu não consigo me imaginar parando de trabalhar, eu me vejo assim como você trabalhando, como o senhor Celso trabalhando, eu não consigo me imaginar aposentada daqui 10 anos, tá? 10, 12 anos. Então, eu imaginava que agora era a hora de alguma mudança mais profunda, né? E embora eu não tenha trocado o setor de atuação, mas a troca de produto, ela é muito, é uma mudança muito grande. O tá. portfólio de produtos aqui é completamente diferente
do que eu vivi nos últimos 20 anos, quase, né? Então, eu olhava e o desafio, né? A empresa tem um projeto de crescimento para o país, para a América do Sul como um todo, para a América Latina, e desafio é algo assim que sempre me motivou, né? Fazer um trabalho onde tivesse um grau de dificuldade maior é algo que sempre me atraiu, né? Tá aí o projeto do comitê, a sobrevivência do comitê durante a pandemia, o fortalecimento dele depois da pandemia. E isso é algo que, quando eu conheci o projeto, né, que o João Violante, que é o meu líder aqui, apresentou esse projeto, eu fiquei bastante, me senti instigada para ter essa experiência nova, para participar desse processo de crescimento, né, de desenvolvimento da empresa e participar dele, né, participar ativamente. Você me conhece, a maior parte das pessoas me conhece, vocês sabem que eu sou muito de pôr a mão na massa, né, eu estou longe de ser quem simplesmente define, eu adoro definir, mas adoro estar junto ali, fazendo as coisas acontecerem, vivendo o dia a dia. Eu sou muito intensa em tudo isso, né, no envolvimento com as causas, e a Armstrong está me oferecendo toda essa oportunidade, né? E eu vi nela, diante de tudo aquilo que me foi apresentado ali, a possibilidade de ter esse crescimento, de voltar a entrar num ciclo de aprendizagem que para mim era importante nesse momento. Então, foi baseado nisso. A Armacel é uma empresa que eu tenho muito carinho por todo mundo que ficou lá, pela empresa. Continuo achando que os melhores isolantes térmicos do mercado é o Armaflex, não tenho dúvida disso. E agora, os melhores sistemas de bombeamento do mercado seguramente são Armstrong, e esse é o meu futuro daqui para frente, e é aqui que eu vou terminar o meu processo de desenvolvimento profissional. Olha, e a gente vai dar o maior apoio para você, viu, Priscila? Pode ter certeza. Então é isso, entendeu? Você pode contar com todo o nosso apoio, porque eu sou fã, né, da sua coragem, da sua determinação, dessa pegada forte que você tem para fazer as coisas acontecerem, viu, Priscila? Eu conto sempre com o apoio de vocês, Ronaldo, desde o princípio. É por isso que eu sempre disse que eu não senti o preconceito pelas mulheres do setor AVAQR, porque realmente eu sempre me senti amparada e apoiada por você, pelo Basile, pelo Minoso, pelo Nelson Batista, tantos outros profissionais, né, que sempre apoiaram o meu desenvolvimento, sempre me encorajaram a tomar decisões, né? Isso me fez forte, né? Eu posso dizer que, assim, o apoio que eu sempre tive do mercado e dos profissionais que nele atuavam sempre me fizeram sentir, eu sempre me senti confortável para poder tomar as decisões necessárias. Né? E eu espero que a gente siga fazendo isso por outras profissionais dentro do setor, não só profissionais mulheres, mas também por homens que atuam no setor e que eventualmente precisam desse apoio, precisam se sentir bem recebidos dentro do setor AVAQR para terem vontade de desenvolver suas carreiras aqui, como eu tive quando comecei lá com 16 anos de idade e não quis mais sair, né? Então, tomara que venham outros profissionais e que a gente possa ser esse alicerce para apoiá-los no seu desenvolvimento também.